E aí, aqui é o Node, imagine só. Em uma velha mina em Oregon, Frank está terminando o trabalho quando Aiden, seu filho pequeno, o chama de volta para casa. Ele diz ao garoto que vai concluir um último serviço e pede para ele esperar dentro do carro. Pouco depois, Frank entra na mina e coloca uma máscara de proteção, quando de repente escuta um barulho estranho. O sujeito apenas ignora e segue por um túnel secreto, onde lá ele e seu parceiro Kenny montaram um laboratório para produzir certas substâncias proibidas. Quando estavam prestes a ir embora, Frank novamente escuta um barulho, que dessa vez parece ser de algum animal selvagem. Os dois então se apressam em sair pelo túnel, mas em meio à escuridão, uma estranha criatura salta em direção aos dois e começa a atacá-los. Minutos depois, Aiden percebe que seu pai está demorando e vai até o depósito, porém não há sinal dele em parte alguma. Mesmo assim, ele entra no local e chama por seu pai, mas o garoto acaba desaparecendo em meio à escuridão. 3 semanas depois, em uma escola da região, a professora Julia Meadows dá uma aula sobre as diferentes formas de se contar uma história. Porém, nenhum dos alunos está interessado no assunto, especialmente Lucas, o irmão mais velho de Aiden. Depois da aula, o garoto vai pegar suas coisas, quando vê 3 alunos encrenqueiros liderados por Clint, caçoando dele. Porém, de dentro da mochila, Lucas retira um boneco de macaco, que pertence ao líder do grupo, e decide levá-lo escondido para se vingar do garoto. No caminho, Lucas vê um pequeno gambá perto da costa e, sem motivo aparente, ele pega uma pedra e elimina o pobre animal. Após isso, ele volta para casa com o gambá e, sem o seu pai e irmão por perto, o garoto vai até o primeiro andar, que é fechado com diversas trancas. Mais tarde, a professora Julia volta para casa, onde encontra Paul, seu irmão e xerife da cidade. Ao que parece, os dois tiveram uma infância traumática e, após passar um tempo fora da cidade, ela voltou e Paul a acolheu na velha casa de seus pais. O xerife pergunta se a irmã está se adaptando ao novo colégio e Julia diz que está fazendo o possível, mas os alunos não participam das aulas. Mesmo assim, ela não pretende desistir da turma e comenta sobre Lucas, um garoto quieto e que costuma ficar desenhando nas aulas. Quando chega a noite, o garoto está desenhando no quarto e pega o boneco que roubou de Clint. Furioso, ele usa uma faca para remover a cabeça do boneco, mas logo após isso, alguém bate na porta. Lucas fica em pânico e se mantém imóvel dentro do quarto, com a sua lanterna em direção à porta, enquanto espera as batidas pararem. Na manhã seguinte, o garoto vai para mais uma aula e Julia pede aos alunos para mostrarem seus deveres de casa. A tarefa era escrever uma história e contar a todos na aula, e dessa vez Julia pede pela participação de Lucas. O garoto então se levanta e narra a história sobre uma família de 3 ursos, onde o pai dava comida e cuidava dos seus filhotes. Porém, um dia o pai e o filhote mais novo ficaram doentes e, quando voltaram para casa, estavam mais agressivos e famintos do que nunca. Apesar disso, os 3 ursos continuam unidos, sendo responsabilidade do filhote mais velho cuidar da família. A professora fica intrigada com a história e, ao notar as roupas sujas e rasgadas do garoto, ela decide descobrir mais a respeito de Lucas. Depois da aula, os encrenqueiros vão olhar o que o garoto tem dentro da mochila quando encontram o boneco de macaco sem a cabeça. Clint fica furioso e parte para cima do garoto, que por sorte é salvo por uma das funcionárias do colégio. Após isso, ele é levado até a enfermaria, onde cuidam dos seus ferimentos e o liberam para voltar à sua casa. No entanto, isso só deixa Julia mais preocupada com o garoto, e no dia seguinte ela aproveita a folga e o convida para tomarem um sorvete. Chegando lá, Julia tenta se aproximar de Lucas e pergunta sobre a sua família, com o garoto revelando que sua mãe faleceu há pouco tempo. Julia sente muito por isso e diz que também perdeu a sua mãe quando ainda era criança. A conversa continua e a professora pergunta se tem mais alguém para cuidar dele, e o garoto fala do seu pai Frank e do irmão mais novo Aiden. Julia questiona porque nunca viu o irmão do garoto na escola, porém Lucas não quer falar no assunto e vai embora, pedindo que ela não tente segui-lo. Depois disso, o garoto vai para casa quando vê vários corvos se alimentando do corpo de um animal. O garoto afasta os pássaros e, usando um saco plástico, pega os restos e coloca na mochila, como se estivesse levando para alimentar algum animal. Sem que ele saiba, a professora Julia vai escondida até sua casa
casa para falar com o pai do garoto. Porém, ao chegar no local, a porta está aberta e ela escuta sons de batidas na porta e vai embora assustada. O que ela não desconfia é que dentro da casa está Frank, preso em um quarto e agindo como se estivesse sob efeito de uma força maligna. Mais tarde, Lucas volta para casa e, após colocar os restos dentro de um recipiente, ele leva até o sótão. Lá, Frank aparece agindo como um animal raivoso e devora tudo em poucos segundos. Apesar da sua condição, ele ainda mantém um pouco de humanidade e pede ao filho para ficar longe dele. Logo em seguida, Aiden aparece e, mesmo estando em uma situação semelhante à do pai, ele consegue manter o controle e Lucas lhe entrega um pouco de comida. É então revelado que o garoto caça animais para alimentar o pai e o irmão, sendo forçado a deixá-los presos dentro do sótão. Depois da refeição, ele dá algumas balas para o irmão, mas isso faz o garoto ter uma estranha reação, chorando lágrimas escuras e com um líquido viscoso saindo de sua boca. Longe dali, Julia volta para casa e coloca na mesa um desenho de Lucas, que encontrou rasgado no lixo do colégio. Ela monta os pedaços do desenho e se depara com a imagem do garoto, sendo devorado por um monstro. Enquanto tenta entender o significado do desenho, ela se assusta quando Paul aparece de repente e pergunta o que ela está fazendo. Após contar tudo, o xerife comenta que o pai do garoto é um criminoso conhecido da cidade, porém ele nunca conseguiu prendê-lo. Além disso, ele temia que os filhos de Frank não tivessem ninguém para criá-los, e por essa razão, sempre fez vista grossa aos seus crimes. Mesmo assim, Julia resolve investigar mais sobre a situação do garoto, e na manhã seguinte ela vai dar uma olhada na mesa do garoto na sala de aula. Lá ela vê vários desenhos bizarros semelhantes aos que encontrou, e resolve mostrar tudo a Ellen, a diretora do colégio. A professora acredita que esses desenhos são um pedido de ajuda do garoto, que pode estar sofrendo algo muito sério dentro de casa. A diretora então promete que quando tiver um tempo livre, irá até a casa do garoto para falar com seu pai. Nesse meio tempo, Lucas está na floresta e monta uma armadilha para caçar mais animais. De repente, o garoto escuta alguém se aproximar e se esconde entre as árvores quando um caçador chamado Warren aparece, junto com a sua espingarda. Ao olhar nos arredores, ele não encontra ninguém por perto, porém o caçador se depara com a metade de um corpo humano jogado no chão. O sujeito então se apressa em avisar a Paul sobre isso, bem na hora em que Julia vai encontrar o irmão e escuta tudo. Além dessa parte do corpo jogado na floresta, Paul foi informado que outra metade foi encontrada dentro da mina, indicando ser Kenny, o parceiro de Frank. O policial então mobiliza a equipe para levar tudo ao legista e identificar o que pode ter acontecido com a vítima. Com as duas metades juntas, o médico legista inicia a análise, porém ele avisa a Paul que será praticamente impossível descobrir a causa. O médico notou estranhas marcas de mordida que não parecem ser de um animal selvagem, mas sim feitas por um ser humano. Enquanto o médico segue analisando o corpo, a diretora Ellen vai até a casa de Lucas à procura de Frank. Assim como aconteceu com Julia, ela encontra a porta do local aberta e ao entrar, Ellen sente um terrível cheiro dentro da casa. Mesmo assim, a diretora segue explorando o local e se depara com a porta do sótão repleta de trancas. Assim que consegue entrar, o cheiro fica ainda mais forte e a diretora encontra Aiden coberto de sujeira e agachado no chão. Assustada com o estado da criança, Ellen tenta levar Aiden embora, porém Frank aparece atrás dela e a derruba com o golpe. A mulher tenta fugir, mas o sujeito segura sua mão e começa a morder seu pescoço, até eliminá-la. Depois de fazer isso, Frank emite no peito uma estranha energia luminosa e todo o seu corpo começa a se contorcer. Por fim, o sujeito começa a gritar e de dentro da garganta surge algo semelhante a chifres de alces que destroem completamente a sua boca. Nesse mesmo instante, Paul e sua equipe de policiais seguem até a mina e vasculham o laboratório secreto de Frank e Kenny. No local, eles encontram pedaços de chifres no chão, mas não fazem ideia de qual animal ele pertence. A investigação segue, mas Paul recebe um chamado da delegacia, informando que a diretora do colégio está desaparecida. Ao mesmo tempo, Lucas sai do colégio quando se depara com Clint, que o seguiu até sua casa para lhe dar uma lição. Porém, do topo das árvores, os garotos escutam o som de uma enorme criatura, que salta em direção a Clint e começa a devorá-lo. Rapidamente, Lucas foge dali quando vê o carro da diretora Ellen estacionado perto da sua casa. Temendo pelo pior, o garoto vai até o sótão e encontra o corpo da diretora, já sem vida no chão. Lucas então é forçado a limpar tudo para que ninguém descubra, além de colocar uma coberta para esconder o carro
carro da diretora. Quando chega a noite, o xerife Paul volta para casa e conversa com Julia sobre o desaparecimento de Ellen. Ele pergunta se a irmã tem alguma ideia de onde ela possa estar, e a professora lembra que Ellen iria falar com Frank a respeito do seu filho. O xerife então segue até o local e chama pelo sujeito, mas Lucas se mantém escondido dentro da casa sem fazer barulho. Como não tem um mandado para poder entrar, Paul resolve ir para casa, prometendo voltar no dia seguinte. Entretanto, mais notícias ruins aparecem quando a mãe de Clint vai até o colégio, dizendo que seu filho também desapareceu. O xerife é informado da situação e promete encontrar o garoto, mas evita falar sobre os outros casos de desaparecimento na região para não alarmá-la. Porém, Julia tem certeza de que o desaparecimento de Clint tem alguma relação com o que está acontecendo na casa de Lucas e resolve tirar isso a limpo. Ela então vai até a casa do garoto e, ao chegar na entrada, encontra o carro da diretora, escondido por uma coberta. Rapidamente, Julia avisa ao seu irmão, e quando o xerife entra na casa, ele encontra o corpo da diretora Ellen, completamente devorado. Não apenas isso, mas eles encontram outro corpo no chão, que acreditam ser de Frank. O mais estranho é que seus ossos e peles estão divididos, como se alguma coisa tivesse saído de dentro do seu corpo. Pouco depois, Lucas volta para casa, mas a professora o impede de entrar, para que não veja o que houve com seu pai. Ela então o leva até o hospital, e após Lucas ser internado, o médico alerta a Paul e Julia sobre a condição dele. Além de estar desidratado e malnutrido, o garoto também sofreu traumas pela situação que vivia em casa. O médico recomenda que Lucas continue internado e proíbe qualquer tipo de interrogatório até que ele se recupere. No entanto, ainda é preciso decidir com quem ele vai ficar, e sem pensar duas vezes, Julia se compromete a cuidar do garoto. Paul, no entanto, não acha isso uma boa ideia e avisa a Julia que ficar com ele não vai fazê-la esquecer o passado. Ambos os irmãos também sofreram maus tratos de seu pai, o que levou Julia a sair de casa. Mesmo assim, ela está decidida a cuidar do seu aluno pelo tempo que for preciso e irá levá-lo para casa assim que receber alta. Enquanto isso, Lucas está no quarto e, ao adormecer, ele começa a sonhar com o seu pai e o irmão caçula. Quando Frank e Aiden voltaram da mina, o pai dos garotos começou a se sentir mal e mandou os filhos se afastarem dele a todo custo. Para garantir a segurança deles, Frank colocou as trancas na porta do sótão e se isolou lá dentro. No entanto, Aiden também foi afetado e começou a ficar doente, o que levou Frank a levar o filho para dentro do sótão, e desde então os dois continuaram presos, sendo cuidados por Lucas. Mais um dia se passa e Paul, ao lado de Julia, pegam os pertences de Lucas encontrados na casa e o levam até Warren. Por causa de sua origem nativa, o xerife pergunta se ele conseguiria decifrar o que significam os desenhos feitos pelo garoto. Ao olhar as imagens, ele pega um livro sobre os mitos indígenas, que falam sobre um monstro conhecido como o Wendigo. Segundo a lenda local, um caçador faminto acabou se entregando ao canibalismo e passou a caçar seres humanos para devorá-los, mas nunca conseguiu saciar sua fome. Quando ele morreu, seu espírito maligno passou a vagar a região, em busca de hospedeiros humanos para se alimentar. A única maneira de derrotá-lo é atingir seu coração, ainda batendo, antes que ele consiga transferir sua alma para outra vítima. Ao ouvir essa história, o xerife Paul acredita que tudo não passa de um mito, mas Warren assegura que espíritos ruins vagam na Terra há muitos anos. O xerife, no entanto, acredita que foi inútil ir até lá e pega o caminho de volta quando recebe mais um chamado da delegacia. Dessa vez eles encontraram o garoto desaparecido e mandam o xerife ir até o local indicado. Chegando lá, o xerife mal consegue disfarçar o seu choque ao ver o corpo de Clint, que foi devorado. Ele tenta procurar uma resposta lógica sobre quem pode ter feito isso ao garoto, mas não consegue achar qualquer explicação. Julia suspeita que o mito sobre o Wendigo possa ser verdadeiro, o que só a deixa mais preocupada com Lucas. Por essa razão, ela e seu irmão voltam ao hospital e concordam em adotá-lo. Depois de deixar Julia e Lucas em sua casa, Paul volta para a delegacia e pede ao seu parceiro, o policial Dan, que fique vigiando os dois.
Dentro da casa, a professora vai conversar com Lucas e conta sobre o que aconteceu com Frank. No entanto, o garoto conta que seu pai não morreu, apenas assumiu uma nova forma, e em breve ele virá buscá-lo para cuidar dele e de seu irmão. Julia não entende o que Lucas quis dizer com isso, mas segundos depois os dois escutam um forte rugido vindo do lado de fora da casa. A professora então se apressa em levar o garoto até o escritório de Paul e tenta pegar uma de suas armas, mas todas estão presas com cadeados nas paredes. Enquanto isso, Dan ouviu o barulho e vai vasculhar a área externa da casa, quando vê uma caixa se movendo dentro da despensa. Ao se aproximar, ele encontra Aiden dentro da caixa e avisa a Paul pelo comunicador, mas logo em seguida ele é atacado pelo Wendigo, que acerta o policial com suas garras. O xerife escuta os gritos de dor do amigo e parte a toda velocidade para ajudá-lo. Infelizmente já é tarde demais e ele encontra o corpo de Dan jogado em frente à despensa, e então Paul se equipa com o colete à prova de balas e puxa seu revólver. Dentro da casa, Julia observa o irmão se aproximar do local e em um momento de distração, Lucas aproveita a chance e foge dali. Ao mesmo tempo, o xerife se aproxima da despensa e encontra Aiden, mas também é atacado pelo Wendigo, que o arremessa para longe. O xerife se recupera do golpe, mas é atacado novamente pela criatura, que consegue acertar seu braço com os seus chifres. Paul consegue se livrar do Wendigo, acertando a cabeça dele com uma ferramenta, mas o xerife fica gravemente ferido e começa a perder sangue. Minutos depois, Julia sai da casa e vai encontrar o irmão, até que o encontra inconsciente e com o braço machucado. Ela então improvisa um curativo e diz que irá atrás de Lucas, mas o xerife insiste em ir com ela, pois a criatura é mais perigosa do que eles imaginavam. Julia aceita e acredita que o monstro deve ter voltado para a mina, levando Lucas e Aiden com ele. Ela então acelera a viatura até o local, mas no caminho Paul fica inconsciente devido aos seus ferimentos. Para não arriscar a vida do irmão, Julia entra em contato com a delegacia e chama uma ambulância para socorrê-lo. Logo depois, ela parte sozinha até a mina, levando junto uma lanterna e as armas de Paul. Entrando no local, Julia chama por Lucas, mas não há sinal do garoto ou do Wendigo em lugar algum. Mesmo assim, a professora segue em frente até que encontra vários pedaços de carne espalhados pelo chão. Em seguida, ela finalmente encontra Lucas e Aiden, mas o garoto pede para Julia fugir o quanto antes, pois seu pai está por perto. A professora então direciona sua lanterna ao redor do lugar, quando vê o corpo de um urso sendo devorado por um enorme monstro. Ao notar a presença de Julia, o Wendigo se revela, mostrando sua aparência monstruosa, com o rosto coberto pela pele de Frank. Sem tempo a perder, a professora aponta a arma na direção da criatura e começa a atirar, mas os tiros não causam dano e o monstro a derruba no chão com um ataque. Julia se apressa em recuperar a arma e assim que se levanta ela volta a puxar o gatilho, mas o monstro desaparece. De repente o Wendigo aparece atrás dela, remove o rosto de Frank e parte em sua direção, mas Julia consegue se virar a tempo e atira na criatura mais uma vez. O Wendigo continua a resistir e atira a arma de Julia para longe, mas ela encontra um sinalizador no chão e o acende. A luz forte faz a criatura se afastar, e assim como Warren lhe avisou, ela pega um cano de ferro afiado e tenta acertar o coração do monstro. No entanto, o Wendigo consegue desviar e o cano fica preso em sua garganta. O monstro consegue retirá-lo e avança na direção de Julia, que agora está desarmada e não tem para onde fugir. Esse parece ser o fim, mas em um ataque surpresa, Lucas pega o seu canivete e acerta nas costas do Wendigo, que cai no chão, já sem forças. Porém, Julia sabe que isso ainda não é o fim, e pegando o canivete ela vira o monstro de barriga para cima e usa a lâmina para abrir o seu corpo. Em seguida ela consegue encontrar o coração do Wendigo e com as mãos Julia o arranca de seu corpo. Tudo indica que o monstro se foi para sempre, mas infelizmente Aiden também foi dominado pelo espírito obscuro e começa a gritar enquanto inicia seu processo de transformação. Infelizmente Julia sabe o que precisa ser feito e puxa o canivete para pôr um fim ao sofrimento de Aiden. No entanto, Lucas a impede, dizendo que seu irmão está apenas doente e ele pode curá-lo de algum jeito. No entanto, Julia sabe que isso não será possível e pede a Lucas que mantenha o rosto virado o tempo todo. Por fim, ela se abraça com o garoto, pede desculpas pelo que terá de fazer e então Lucas tapa os ouvidos para não ouvir os gritos de dor do seu irmão caçula. Dias depois de toda essa tragédia, Paul e Julia levam Lucas em um passeio próximo ao mar. O xerife
Tiff continua preocupado com o garoto, pois depois de tudo ele teme que Lucas tenha o mesmo destino de seu pai e também seja possuído pelo Wendigo. Porém, Julia promete que não deixará isso acontecer e chama o garoto de volta para casa. Paul os acompanha, mas de repente ele começa a tossir muito e da sua boca sai um líquido escuro, assim como aconteceu com Frank e Aiden. Tudo indica que Paul será o próximo a ser possuído pelo Wendigo e logo Julia deverá enfrentar o espírito obscuro mais uma vez. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!